Olá amigos, neste vídeo eu quero mostrar para vocês a nova edição do livro Muito Além dos Videogames, Memórias de um Jogador, a versão de luxo, né? Tá aqui, é a segunda edição. Então eu quero mostrar o que mudou, o que tem de novo, quais as diferenças para a primeira versão. Então na capa ficou esse Deluxe, aqui o Deluxe, a segunda edição expandida e ilustrada. Então esta versão ela foi expandida, então de 24 passou para 25 crônicas, e cada crônica conta agora com uma ilustração, no início no estilo anime, mangá, feitas pelo Lucas Klein e algumas por mim. Então eu vou mostrar um pouco internamente. Também o livro passou do formato 16 por 23 para 14 por 21. Ele diminuiu um pouco e aumentou o número de páginas. Era 130 páginas, agora são 191 páginas. Então ele ficou agora um livro mais grosso, certo? Então agora eu vou mostrar um pouco a parte interna. Aqui no começo também tem uma propaganda aqui dos jogos do amigo Honister. São jogos novos feitos para o Atari 2600 e seus clones. Então tem o Honister A Haunted House, que é um jogo dele, um hack do Berserk, ficou bem legal. E o Beast, que é uma espécie de Shadow of the Beast para o Atari. Então são jogos disponíveis aí para quem tem Atari, coleciona e gosta. É só falar com o Honister, tem essa propaganda. O Honister apoiou aí o lançamento dessa segunda edição. Então essa é uma mudança, tem essa propaganda aqui no início. Outra coisa, aqui o índice foi alterado, agora incluindo todas as histórias, as 25, e o tamanho também ficou diferente, ficou mais visível. Dedicatória, tudo do mesmo jeito. Aí o que mudou também, agora tem o prefácio aqui, a segunda edição, uma explicação sobre essa nova edição, como ela surgiu, o processo que ela foi feita, tudo o que envolveu, orientando os leitores aqui sobre o que eles vão ter a seguir. Aí o prefácio do Ítalo Chianca, do mesmo jeito, introdução, tudo igual. Houveram algumas alterações no texto, em alguns capítulos, alguns acréscimos, algumas correções de nomes de jogos, de datas e algumas coisas pequenas. Então aqui ó, uma ilustração na primeira história, os primeiros contatos, que é sobre os primeiros contatos com os videogames, quando eu vi um Atari pela primeira vez. Então aqui o Lucas fez um personagem aqui me representando, segurando um controle do Atari, na dúvida aqui, um traço bem legal. E outra correção aqui, que na primeira versão tinha um erro, que estava stage, tinha um E, foi erro de digitação e foi corrigido agora, tá correto aqui, stage 1, certo? Então foi uma mudança. Vou mostrar um pouco das ilustrações. Então aqui a ilustração que vem do segundo capítulo, jogando Brick Game. Emprestando e conhecendo jogos. Aqui as locadoras. Então essa foi uma das ilustrações que eu mesmo fiz. Tá bom, baseado aí numa foto de uma locadora. Tá vendo a galera aqui jogando. Desventuras no fliperama. Então basicamente foi isso que mudou. Então aqui algumas ilustrações para que vocês vejam como ficou legal. Então já dá um ânimo diferente para ler os capítulos, né? Já atiça a curiosidade. É bem interessante, todas tem a ver com o conteúdo. Aqui as aventuras na Galeria Pagé. Então eu vou mostrar as ilustrações.
mais uma, classificados. Saturno 64 pelo Mario, então tem aqui o meu avatar no estilo Mario. Essa é a minha preferida, que é a referente ao Zelda Ocarina of Time, Uma Manhã pelo Melhor de Todos. Então ficou muito legal, gostei demais do desenho, do estilo aqui. Então, como vocês podem ver, as ilustrações ficaram muito boas, muito legais mesmo. Então essa aqui foi outra que eu mesmo fiz, representando os amigos, a galera, os primos jogando em casa e aquela bagunça, dormindo, todo mundo espalhado, videogame, comida para todo lado. Muita gente se identifica. Centro de Recuperação INSS é o título, então quem ler vai entender o porquê. Aqui a minha locadora também ficou bem legal, pequena locadora que eu tive na minha casa. Kamehameha aqui, que tem a ver com Dragon Ball, um Game Boy na escola. Esse aqui é um artista relacionado ao Mario Paint, registrando memórias do Mario Paint. Multiplayer, aqui os amigos jogando juntos, especialmente na época do Nintendo 64, 4 controles. Os amigos e os games, esse desenho também foi eu que fiz, e no meio da guerra dos consoles. Então tá aqui a amizade que os games geraram para muitos, né? Foi o que eu imaginei para representar. Parceiro das jogatinas, registros aqui das minhas histórias com o meu irmão Juliano. Um capítulo muito especial, muito legal. Futebol e mais futebol, falando sobre os jogos de futebol desde o Nintendinho. E também futebol de botão, futebol no campinho, na rua. E esse desenho foi eu que fiz também. Temos mais aqui para mostrar. Estou fazendo questão de mostrar cada um, porque algumas pessoas comentaram comigo, alguns que já adquiriram o primeiro livro, a possibilidade de adquirir esse. Então estou mostrando aqui para que todos vejam e considerem se vale a pena ou não. Jogando com meu pai, esse desenho que fiz também, aqui representando eu e meu pai jogando videogame. Esta é uma história nova. Tá aqui Mega Drive por música, e o Lucas fez esta ilustração baseada num rascunho meu. Essa história foi publicada originalmente no site Fliperama de Boteco, a pedido do amigo Rodrigo Hash, que também acabou de publicar um livro de crônicas, né? Videogames, crônicas de um jogador. E depois eu acrescentei neste livro Arrependimentos Gamers, aqui o carinha chorando por ter vendido o Turbo Game, dentre outros. Despedidas, então tá aqui um capítulo falando do tempo de deixar os games para trás. Então eu fiz esse desenho baseado naquela cena clássica do Homem-Aranha, quando ele deixa o uniforme dele na lata de lixo e tá indo embora. Então eu peguei a ideia e baseei, deixou os games ali, as revistas, controle, cartucho e tudo mais, e tá indo embora ali com a Bíblia na mão pro seminário. Aqui no tempo do seminário, desenho que o Lucas fez, me representando ali estudando com o bonequinho do Pikachu que os amigos me deram. Boas lembranças. Aqui atualmente um pouquinho do registro de alguns anos pra cá, e tentei desenhar a minha família aqui de uma forma cartunesca e ficou bem legal, meus filhos gostaram bastante. Então basicamente foi isso. Tem ainda mais duas ilustrações aqui nesse artigo, após as crônicas tem esse artigo, os videogames, a arte e a fé cristã. Então eu fiz este desenho aqui representando um pouco da ideia que o artigo passa, da mensagem, do conteúdo, certo? As artes aqui com a Bíblia e a cruz.
Então também tem mais um desenho que eu coloquei aqui no final, antes do último capítulo, que é esse desenho aqui, uma mensagem, né, para os leitores. Filho, tem este último, e aí tem este último desenho, que é do capítulo O Jogo da Vida, que é uma mensagem pessoal minha para os leitores, uma mensagem de fé. Um capítulo muito importante, um dos diferenciais do livro, né, para outros do mesmo estilo. E aqui a conclusão. No capítulo, no artigo sobre os videogames, a arte e a fé cristã, houveram alguns acréscimos. Aí aqui a lista dos top 10, o bônus stage. Eu listei o top 10 dos meus jogos preferidos de cada console. E eu acrescentei uma lista com 20 canais do YouTube e 13 livros sobre videogames que eu já li e indico. Então há uma observação aqui importante, né? Quem lê vai entender. E aí a lista é a mesma, eu apenas corrigi alguns nomes, pequenos detalhes aqui que precisaram ser arrumados, tá bom? Então vai aqui a lista até o Nintendo Wii, que é o que eu joguei e acompanhei um pouco melhor. A lista dos livros, então faço questão de destacar aqui cada um deles. Os 5 livros do Ítalo, né, onde começou tudo aqui a ideia. Também os do Marcos Garret, foram muito importantes, ótimos livros, já li todos. O do Abraão, que é mais recente, do Rodrigo Resch, Videogames Memórias de um Jogador. E o mais recente que eu li aqui, o Almanac Select Odyssey, muito legal, muito interessante, não conhecia quase nada sobre o videogame. E os mestres dos jogos e nos bastidores da Nintendo, que é sobre a Nintendo, mas fala muito da Sega também. Então aqui vem a lista dos canais Retro Gamers, todos esses que eu já assisti, são canais bons, que tem conteúdo legal sobre games antigos, variados, diferentes. Então fica uma dica aqui para quem gosta. Os agradecimentos é o mesmo de todos que apoiaram a primeira versão, o financiamento coletivo que eu fiz sem catarse, sem nada. Então repito aqui, foram acrescentados 2 nomes no fim, Marília Garcia Pereira e o Ronister Marcelo, que apoiaram essa segunda edição. E aí a última coisa, a parte das fotos, eu registro um pouco da minha história relacionada aos capítulos. E a diferença é que na primeira versão eram coloridas e agora elas estão em preto e branco. Perdeu um pouco aquele brilho, né? E a definição toda, mas infelizmente o preço das gráficas subiu demais e eu precisei fazer preto e branco mesmo. Foi o jeito que encontramos, mas tá bom, tá tudo registrado aqui, as fotos, dá pra ter uma ideia. E termina com esse desenho que eu fiz aqui já há alguns anos. Eu registrei e coloquei aqui um agradecimento pela leitura no estilo Mario 64, uma propaganda do segundo livro, os links, né, onde podem ser encontrados para compra, tá bom? Então tá aqui já atualizado a sinopse. Dessa vez foi publicado pela Editora Norte de São Paulo, tá bom? Então aqui tá em detalhe as mudanças da segunda edição de Memórias de um Videogame, Muito Além dos Videogames, Memórias de um Jogador. Então espero que tenha ficado bem claro, vocês tenham gostado. E se alguém quiser, é só falar comigo para adquirir o seu exemplar. R$40 com frete incluído, tá bom? Se puder pegar em mãos é R$30. Então é isso aí, tem lá na Amazon também por R$3,99 a versão e-book, você pode ler lá. É isso aí, boa leitura para todo mundo, obrigado pelo apoio, aguardo o retorno de vocês aí e muito obrigado, Deus abençoe a todos, valeu.